Deixa eu te contar uma coisa meio dura, mas verdadeira. A esmagadora maioria dos desenvolvedores usa a API todo santo dia e não faz a mínima ideia do que realmente acontece quando isso funciona. Você provavelmente já fez centenas de requisições HTTP, já usou Axios, já usou Fetch, já consumiu API, já fez um GET, um POST, talvez já tenha feito um PUT, um DELETE. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quando você clica em um botão e uma requisição é enviada, você consegue me explicar de verdade o que está acontecendo? Não é decorar GET, que é buscar, e POST, que é criar. É entender o que realmente está viajando pela internet neste momento. E o motivo de eu estar tão confiante que a resposta é não, é que eu fui assim durante anos. Sabia usar, sabia até explicar, até o dia que eu entendi isso de verdade. E quando isso aconteceu, a API parou de parecer mágica. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Nos próximos minutos eu vou abrir o capô da requisição HTTP inteira. Vou te mostrar exatamente o que tem dentro dela e o que os headers e o body realmente fazem. O que acontece do lado do servidor entre o clique e a resposta e o que aqueles números de status tipo 200, 404 e 500 realmente estão te dizendo. E no final eu vou juntar tudo isso numa história só, do início ao fim. Se você ficar até o final, eu prometo, você nunca mais vai olhar uma chamada de API do mesmo jeito. E antes de pensar em Fetch ou Axios ou em qualquer framework, vamos imaginar uma situação simples. Você está em um site, certo? Tem um botão ver meu perfil. Você clica e alguma coisa precisa acontecer. Seu navegador precisa pedir uma informação para algum servidor. Isso parece simples, mas essa comunicação representa muito mais do que aparenta. Isso é uma requisição HTTP e quando o servidor responde, isso é uma resposta HTTP. Antes de qualquer framework, linguagem ou biblioteca, existe basicamente uma conversa. Cliente pergunta, servidor responde. Mas o navegador não manda simplesmente me dá o usuário. Existe uma estrutura por detrás disso. Existe uma quantidade de informação enorme numa mensagem que parece pequena. A primeira coisa é o método HTTP. E o método comunica a intenção da requisição. Por exemplo, GET significa quero obter alguma coisa. POST significa quero enviar alguma coisa para o servidor. PUT ou PETCH significa quero alterar alguma coisa. O DELETE significa quero remover alguma coisa. E aqui já mora uma diferença importante. O método não é a operação inteira, ele é a parte da mensagem. O método é parte da mensagem. E tem um detalhe que simplesmente quase ninguém explica direito quando estão explicando idempotência. Presta atenção nisso. GET, PUT e DELETE são pensados para serem idempotentes. Isso quer dizer que se você mandar a mesma requisição várias vezes, o resultado final é o mesmo. Você pode dar GET no mesmo usuário 100 vezes. O dado não muda por causa disso. Você pode mandar o mesmo PUT 2 vezes. O registro fica exatamente igual depois da segunda vez que você ficou depois da primeira. Já o POST não tem essa garantia. Se você manda o mesmo POST 2 vezes, você acaba criando 2 registros iguais. É por isso que em telas de pagamento, por exemplo, geralmente colocam alguma trava extra para evitar clique duplo. Porque um post duplicado pode literalmente cobrar a pessoa 2 vezes. E eu espero que você comece a entender isso, porque entender isso muda como você decide qual método usar e em cada situação. Agora pensa no endereço que a gente está acessando, usuário/42. Isso importa, porque eu não estou dizendo me dê alguma coisa. Eu estou dizendo quero acessar esse recurso específico. E essa é uma das ideias fundamentais de uma API. Você não deveria pensar qual função eu preciso chamar. Você deveria pensar qual recurso eu estou tentando acessar. Essa mudança de mentalidade sozinha já faz o REST ficar muito mais intuitivo. E aqui tem uma coisa que muita gente usa sem entender de verdade. Os headers. Você já escreveu authorization, content type, accept, cookie, mas o que são eles? Eles são metadados da requisição, ou seja, informação sobre a comunicação, não o conteúdo em si. Content type application JSON é literalmente servidor. O conteúdo que eu estou mandando está em JSON. Agora, authorization, essa requisição está carregando uma informação de autenticação. E não para só nesses, tem outros que aparecem o tempo todo. Accept, que diz ao servidor qual o formato de resposta o cliente aceita receber. User agent, que identifica de onde essa requisição está vindo. Se é um navegador, um aplicativo ou um bot, por exemplo. Catch control, que fala se aquela resposta pode ser guardada e reaproveitada ou não. Cada
header ali é uma frase dentro dessa conversa. Perceba uma coisa, o header não é necessariamente o dado que você quer enviar, você sabe disso. Ele está descrevendo como aquela comunicação deve ser interpretada. Agora imagina que eu quero criar um usuário, mas eu preciso mandar os dados, nome, e-mail, senha, aí entra o body. Header descreve a mensagem, body carrega o conteúdo. É como mandar uma encomenda. Você tem a informação na etiqueta e o conteúdo dentro da caixa. Não é a mesma coisa. Agora que a gente construiu a requisição, você entendeu a requisição, eu quero te fazer entender que ela viaja do cliente para o servidor. Quando você escreve fetch, você está vendo uma linha de código, mas essa linha está escondendo toda a conversa. O navegador constrói a requisição, method, URL, header, possivelmente body e manda isso. O código é sua interface que você usa para produzir essa comunicação. Isso muda tudo. E tem um detalhe que a maioria ignora. Hoje em dia, essa conversa quase sempre acontece dentro de uma camada criptografada. É por isso que existe HTTPS e não só HTTP. O S ali significa que antes da requisição sair, o navegador e o servidor negociam uma criptografia. Então, mesmo que alguém intercepte esse tráfego no meio do caminho, ele não consegue ler o conteúdo. Aquele cadeadinho que aparece no lado do endereço do navegador, é exatamente isso que ele está te dizendo. Essa conversa está protegida. Essa é uma confusão que eu vejo o tempo todo. Você não manda um fetch para o backend, você manda uma requisição HTTP. Fetch é uma ferramenta do lado do cliente. Axios é uma ferramenta. Postman é uma ferramenta. O navegador é uma ferramenta. Por baixo, a conversa continua sendo HTTP. E se você entende HTTP, você para de ficar preso em uma biblioteca, você entende qual que é stake. Olha, deixa eu dar uma pausa aqui por um segundo, porque eu quero falar uma coisa para vocês. Essa lógica que a gente está usando com HTTP, parar de olhar só para a superfície e entender o que realmente está acontecendo por detrás, é a mesma lógica que eu apliquei quando decidi criar a Edunio. Muita gente passa anos escrevendo código sem entender o motivo real pelo qual as coisas funcionam. E muita gente também passa anos numa carreira sem entender para onde ele está indo. Sem um plano, decidindo tudo no automático, decidindo tudo no improviso. E a Edunio nasceu exatamente para isso. É uma plataforma de planejamento de carreira. Você entra, mapeia onde você está, para onde você quer ir, e ela te ajuda a montar o caminho. Sem achismo, sem aquela sensação de que, estou estudando um monte de coisa, mas não sei se é isso mesmo que vai me levar para o próximo nível. Se você curte esse tipo de conteúdo, onde a gente entende o motivo por detrás das coisas, eu acho que você vai gostar de aplicar essa mesma mentalidade na sua própria carreira. O link está fixado aqui embaixo e também na descrição, edunio.com.br. Cria a sua conta, dê uma olhada, e se fizer sentido para você, o plano pago desbloqueia o acompanhamento completo. Dá uma olhada lá, é uma forma de você me ajudar e de você se ajudar. Agora vamos voltar para o nosso fluxo HTTP. Chegamos no back-end. O servidor recebeu a requisição e agora precisa descobrir o que eu faço com isso. Existe uma rota. Essa rota chama um controller. O controller chama um service. O service conversa com o banco de dados. Só que entre a rota e o controller, geralmente tem uma etapa que a gente nem comentou ainda. O middleware. Middleware é tipo um pedágio no meio do caminho. Antes da requisição chegar no controller, ela passa por camadas que podem verificar coisas, tipo, será que esse token de autenticação é válido? Será que esse usuário tem permissão para acessar essa rota? Será que o corpo da requisição está no formato esperado? Se alguma dessas verificações falhar, a requisição nem chega no controller. O servidor já devolve uma resposta antes, geralmente um 401 ou um 403. É por isso que às vezes você manda uma requisição, ela parece certinha e mesmo assim nunca chega no código que você escreveu lá na regra de negócio. Ela foi barrada no meio do caminho. Percebe como aquela requisição que saiu do navegador virou uma história muito maior? Porque a requisição HTTP é só o começo. O usuário foi encontrado. O back-end consultou o banco devolveu os dados. Agora o servidor precisa montar outra mensagem, a resposta. E essa resposta também tem uma estrutura, como um status, um content type e o conteúdo em si. E aí aparece uma coisa que você já viu milhares de vezes, 200. Você aprendeu, 200 é sucesso, 404 é não encontrado, 500 é erro. Isso não está errado, mas é uma simplificação gigantesca. O status code comunica o resultado da intenção. 200, ok. Significa que a requisição foi processada com sucesso. 201 created significa que o recurso foi criado. 400 bad request significa que a requisição não está adequada para ser processada. 401 unauthorized, sei lá, significa que a autenticação não foi fornecida ou não é válida. 403, o forbidden, significa que o servidor sabe quem você é, mas você não tem permissão. E depois vem o famoso 404, not found, significa que o recurso solicitado não existe. 500, internal server error, significa que algo quebrou no lado do servidor. Tem mais dois que aparecem bastante no dia a dia. 300
momentos e um moved permanently, que significa que aquele recurso mudou de endereço de forma definitiva. E 429, too many requests, quer dizer que você bateu no limite de quantas requisições pode fazer um período de tempo, o famoso rate limit. Isso muda completamente como você deveria olhar para uma API. Você não deveria pensar, se não for 200, deu erro. Você deveria perguntar o que o servidor está tentando me comunicar com esse status. A resposta volta e o seu código recebe aquilo. Quando você usa fetch, você agora consegue enxergar o que a linha realmente significa. Não é fetch magicamente pegou os dados. Eu sei uma comunicação HTTP com um recurso específico e agora estou aguardando a resposta. E aqui tem outra coisa interessante. A resposta HTTP e o JSON não são a mesma coisa. Esquece isso. JSON é o formato do conteúdo. HTTP é o protocolo de comunicação. Parece pequena essa diferença, mas quando você começa a entender, você começa a organizar muita coisa na sua cabeça. E é essa conversa que está acontecendo o tempo todo. O cliente manda a requisição, servidor processa, consulta o banco de dados quando precisa e devolve uma resposta. E quando você abre o DevTool do navegador e entra na aba Networking, você está literalmente olhando para os pedaços dessa conversa. URL, métodos, header, request, payload, status code, response. E é aqui que a HTTP começa a ficar interessante. Porque agora coisas que pareciam separadas começam a se conectar. E é aqui que eu te pergunto, por que existe CORS? Por que existe CORS? Porque existe uma política sobre comunicação entre origens diferentes. Porque existe cookies. Porque o cliente pode enviar informação associada a uma sessão. Porque existe authorization. Porque precisamos transportar credenciais. Porque existe JWT. Porque um token pode fazer parte do mecanismo de autenticação. Porque existe content type. Porque precisamos comunicar como o conteúdo deve ser interpretado. Porque existe status code. Porque o servidor precisa comunicar o resultado da interação. E por falar nisso, é por isso também que existe diferença entre uma requisição HTTP comum e uma conexão WebSocket. HTTP é uma pergunta e uma resposta, uma troca pontual. WebSocket é uma conversa que fica aberta. Os dois lados podem mandar mensagens a qualquer momento, sem precisar abrir uma requisição nova toda vez. Mas os dois, no fundo, começam com uma negociação parecida. Percebe? As peças começam a se encaixar. E essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Quando você está começando, você olha para o código e pensa, estou fazendo uma requisição. Conforme você amadurece como deve, você começa a enxergar além do código. Você olha para aquilo e pensa, estou enviando uma requisição HTTP e começa a perguntar qual método, qual recurso, quais headers, tem autorização, tem body, qual status voltou, o que veio da response, o servidor fez o quê, o banco de dados foi consultado. Deixa eu te dar dois exemplos bem práticos disso. Primeiro, imagina que você mandou uma requisição para o back-end esperando os dados do usuário e voltou um 401. A reação de quem só decorou conceitos é, deu erro de autenticação, deixa eu tentar de novo. Mas se você entende o que a gente acabou de ver, a pergunta muda completamente. Você para e pensa, espera, eu realmente mandei o header de autorização? Mandei ele com o nome certo? O token que eu coloquei ali ainda é válido? Ou já expirou? Eu mandei beer, espaço, token? Ou esqueci o beer e mandei só o token sozinho? Às vezes o bug não está na lógica gigantesca do backend, está numa letra maiúscula, errada no nome do header, ou num espaço que faltou. Segundo exemplo, você já deve ter visto um erro de CORS no console alguma vez. A reação de quem não entende HTTP de verdade é ficar perdido. Copia a mensagem de erro, sai procurando uma solução mágica para colocar no código, abre chat, abre cloud, abre o Gemini. Mas core não é um bug aleatório. É o navegador aplicando uma política de segurança porque a origem que fez a requisição é diferente da origem do servidor que respondeu. Quando você entende isso, você para de procurar gambiarra e vai direito no que realmente resolve. Configurar o servidor para permitir aquela origem específica. E isso só é possível porque você para de pensar, deu erro. E começa a pensar quais das peças dessa requisição eu preciso conferir uma por uma. Isso é literalmente abrir o DevTool e na aba de Networking, olhar a requisição que saiu, comparar com o que o servidor esperava receber e achar exatamente onde a conversa quebrou. Isso é muito diferente. A gente cobriu exatamente o que eu prometi lá no início, a anatomia completa de uma requisição, o que o headers e body realmente fazem, o que rola por trás do servidor e o que o status code realmente significa. O ciclo inteiro, do clique até a resposta voltar para a tela. Se você está estudando desenvolvimento web agora, não tenta decorar get, busca, post, cria 404, não encontrou 500, deu erro. Isso é só o começo. Tenta enxergar a conversa inteira, porque quando você entende o que realmente acontece entre o cliente e o servidor, a API deixa de ser caixa preta. A HTTP deixa de ser uma coisa que você só usa e passa a ser uma coisa que você entende. E talvez seja uma das maiores diferenças entre alguém que só consegue fazer uma aplicação funcionar e alguém que consegue olhar para uma aplicação quebrada e descobrir por que ela não está funcionando. É aí que você para de escrever código e começa realmente a entender software. Se esse vídeo abriu a sua cabeça um pouco, deixa o like nesse vídeo. Ajuda muito
muito o vídeo alcançar mais gente. E se você quer aplicar esse mesmo tipo de clareza na sua carreira, o link da EdunoTech na descrição. Cria a sua carreira personalizada de forma inteligente. E vejo no próximo vídeo. Tamo juntos e é nóis.